Aqui é o Lucas Intias trazendo mais um vídeo aqui no canal. Hoje quero ensinar para vocês os principais tipos de checkmate, beleza? Então, eu vou montar aqui a posição aqui para vocês, que agora eu quero ensinar checkmate de duas torres, finais de rei e dama, final de rei e torre, e se conseguir, vou tentar ensinar mais checkmates, mas vou priorizar esses três, pois eles são extremamente importantes, beleza? Agora eu vou remover aqui as peças, que não vão ser muito úteis por agora. Bom, no vídeo passado, citei sobre movimento de peças. Então agora que vocês entendem sobre isso, que teve no vídeo 1 e vídeo 2, eu vou explicar como dar os checkmates elementares, beleza? Então bora lá. Eu vou só retirar algumas peças. Eu vou começar com o checkmate de rei e dama, beleza? Que não é, ele é mais simples, tá? Eu vou botar eu quero jogar contra o computador, tá? Jogar contra. Não, eu vou de brancas para mostrar para vocês como ganho. Ah, desculpa, gente. É que tem que configurar o tempo. Calma aí, só um instantinho. Nível 8, tempo 10 minutos, porque não precisa de muitos, beleza? E vamos lá. Primeira coisa que você deve analisar. Primeiro, imagine uma caixa em volta do rei adversário. Como assim? Imagine um quadrado em volta do rei adversário que atravessa as bordas do tabuleiro. É onde ele pode ir. O que você não deve deixar ele fazer? Não deixe jamais ele descer o rei. Por exemplo, eu jogo dama pra cá, ele vai descer o rei. Ó, olha só, vai descer. Aí eu vou botar a dama aqui, ele vai querer descer o rei. Tá vendo? Ó, ele vai descer o rei provavelmente. E se ele subir, ó, note que você tem que priorizar, sempre tentar fazer manobras para que sua dama chegue na sétima fileira, beleza? Tente colocar sempre a dama aqui, beleza? Para não deixar o rei escapar, ok? Agora eu vou ensinar para vocês como fazer isso. Você pode ir trazendo o seu rei para evitar que ele saia por certas casas, olha só. Para evitar que o rei abaixe, beleza? Já pode começar trazendo o rei, ó. Tá vendo que eu tô limitando as casas que ele pode ir? Pois seriam movimentos legais, ó. Tá vendo que ele não pode abaixar mais? Porque senão ele fica em xeque. Beleza? E aqui, vou trazer o meu rei. E se ele não botar o rei pra cima, ele ficar fazendo isso, é só ir levando o rei dele para os cantos, beleza? Eu vou levar esse rei para o canto, mas no caso, acredito que ele vá. Quando ele subir, você coloca a dama na fileira que ele tava. Desse jeito, beleza? Quando subir o rei, coloca a dama na fileira que ele tava, para não poder descer. E vai trazendo o seu rei, ok? A dama para limitar as casas que ele pode escapar, ok? Enfim, agora você tem que não deixar esse rei abaixar de forma alguma. E trazendo o seu rei para dar oposição, para que o rei adversário não possa escapar, beleza? E se precisar, pode dar cheques, tá bom? Desde que o rei e a dama estejam, o rei esteja defendendo, ou a dama não esteja em perigo, né? Você jogar um cheque, por exemplo, na dama, você perde, porque você vai dar a dama e não vai estar protegido. Tipo, você joga dama cheque bem pertinho do rei, né? Tipo, jogar pra cá, daí eu perco a dama, beleza? E agora que ele tá na oitava fileira, botar a dama na sétima, para não deixar ele escapar por essas outras casas. Note que ele já está controlado aqui. E aqui eu posso só jogar rei pra cá, pois aqui ele poderia escapar. E aqui é checkmate, pois o meu rei está defendendo a minha dama. E fiz a regrinha da caixa. Olha só como é que ficou legal. E aqui é checkmate, beleza? Porque apliquei a regrinha do rei não poder ir para baixo, sempre nunca deixando o rei para baixo, colocando a dama na sétima e trazendo o meu rei para apoiar a minha dama para o checkmate, beleza? E é dessa maneira que você aplica o checkmate de rei e dama, beleza? Agora vamos aplicar o checkmate de rei e torre. É um pouco mais difícil, tá? Mas se você prestar bem atenção no vídeo, com cautela, você vai entender perfeitamente, beleza? Vamos lá. Eu vou remover as peças que não vão ser utilizadas, tá bom? Vamos lá.
Beleza, removi, vou botar a torre aqui, vou jogar uma partida contra o computador, vamos lá. Aqui você tem que ver uma coisa, é praticamente a mesma coisa, mas é o seguinte, você vai aplicar outras coisas. Primeiro, você tem que cortar o rei. Você deve primeiramente priorizar trazer o seu rei para dar oposição, tá? Olha só, tô vendo que eu tô trazendo meu rei e forçando ele ficar na coluna sem poder se abaixar. Tá vendo que ele não pode ir pra frente, ele só pode ir pros lados? É agora que você pode utilizar a torre, porque aqui você pode limitar dele abaixar, tá vendo? É aquela técnica, não deixar o rei abaixar. E aí, ó, tá vendo, ó? Colocando a torre na coluna onde o rei tava, pra ele não abaixar. É isso que você tem que fazer, ó. Olha só. E quando o rei vier atacar, tira a torre ou defende de rei, beleza? Porque ele pode capturar e dar empate. Olha só. Vai trazendo o seu rei. Acalma. Beleza? No caso, se ele ficar pronto, ó, tá vendo aqui que o rei negro está na frente do rei branco? O que você tem que fazer? Cortar as casas do lado, esquerdo ou direito. Nessa posição é melhor cortar do lado esquerdo, pois ele pode fugir por aqui e vai ser muito difícil fechar o checkmate. Então você deve botar a torre aqui para limitar que o rei faça isso e vai fazendo essa técnica para que o rei não possa ir pela esquerda, beleza? E se caso ele subir, você faz a técnica de subir a torre. Olha só, vai trazendo o seu rei. Se ele vier de novo para cá, que ele pode vir para aquela casa, enfim, né? Acho que ele vai vir. Você pode retornar o rei aqui. Eu fiz um erro, tá? Corrigir. Quando ele voltar para aquela casa, que ele vai voltar provavelmente, eu vou jogar para cá. Porque a minha torre já tá controlando a fileira de baixo. E se ele abaixar a torre, ele não pode, porque é ilegal e vai estar em xeque. Beleza? E aqui, ó, eu vou só cortando o rei adversário, imaginando um quadrado em volta dele, onde minha torre está cortando. Beleza? E aqui eu posso trazer o rei, ou até melhor, claro. Acho que seria melhor trazer o rei aqui, pois afinal estou dando a oposição diagonal, né, que é um tema de finais que pretendo ensinar para vocês, e botar o rei aqui, pois agora meu rei tá na sétima, minha torre tá controlando a coluna de baixo, e agora você tem que colocar torre na sétima, controlando a coluna que ele pode abaixar. Então o que você tem que fazer? Ir trazendo a sua torre para não deixar ele abaixar o rei. E quando o rei adversário subir, bote a torre na coluna onde o rei estava, beleza? Para que o rei adversário não possa escapar pelas linhas de baixo, beleza? Ah, mas se ele for pro cantinho, vá trazendo o seu rei e a sua torre pro cantinho também, para dar checkmate, beleza? Vamos lá. Aqui eu posso trazer o rei. E aqui ele vai jogar rei pra cá. Provavelmente eu posso fazer esse, porque meu rei está controlando a torre e ele vai vir pra cá. Ok. Não vou jogar rei pra cá, porque isso aqui vai acabar no afogamento. Isso seria um erro grave. Espera aqui. Então você tem que abaixar o rei. Beleza. Abaixando o rei, ele vai vir pra G8. Ele vai vir pra cá. E aí, afinal das contas. E afinal de tudo. Pera aí, gente, só um instantinho aqui. Pera aí. Calma aí. Ó. Agora você tem que ver. Olha só. O rei, ele voltou pra casa de origem. Então, o que eu vou fazer? Dar a oposição novamente. Defender a minha torre para que o rei venha para o campo para conseguir manobrar as minhas peças para dar o checkmate. Mas o rei está no campo e agora tenho que calcular o checkmate. Nós vamos ver como que eu posso fazer isso. Agora aqui. Ok. Cheque pra cá. Eu posso vir pra cá. Se eu vier pra cá G7, eu venho pra cá. Né? Não sei. Eu posso
fica. Ele vai voltar pra lá, né? No cheque. Aí ele vai descer o rei. E o que eu tenho que fazer? Estou cortando a oitava. Tenho que dar um checkmate. E aqui simplesmente dá um tempo. Então lance de tempo. Porque eu tô controlando a oitava, ele vai poder mexer o rei apenas para baixo. E aí checkmate. Para mim, beleza, gente. Eu fiz um lance de tempo. Afinal não iria afogar, porque ele teria essa casa. Para que minha torre fosse dar um cheque e meu rei estivesse controlando as casas que estão aqui. Ele não pode ir para cá, pois meu rei toma. Ele não pode ir para G6, senão meu rei. Legal. E isso é checkmate. É você aplicar aquelas 3 técnicas linhas que ensinei para vocês, que são você não deixar o rei abaixar, você tem que trazer sua torre. E se o rei subir, traga sua torre para a coluna que ele estava, beleza? E terceiro, não menos importante, traga seu rei junto com a sua peça, torre, dama, ou 2 torres, mas 2 torres nem precisa de rei, né? Mas para dar o checkmate, né? Porque 2 torres já conseguem dar checkmate sozinhas, né? Mas lembre-se disso, beleza? Essas são 3 regras para que você consiga dar o checkmate. E a regra da caixa para que o rei não possa marchar, beleza? Vamos agora para o checkmate de 2 torres, beleza, pessoal? Vamos lá. É assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. É muito simples o checkmate de 2 torres, tá, pessoal? Esse checkmate aqui eu vou achar bem fácil de ensinar para vocês, porque ele é muito fácil de aprender, beleza? Vamos lá, computador. 10 minutos. Para dar esse checkmate, você só tem que trazer a sua torre. As 2 torres assim. Você bota aqui para limitar que o rei abaixe. E você vai subir nas suas 2 torres dessa maneira. Se sua torre tiver aqui, ó, por exemplo, vamos voltar. A torre pode mexer até o da rua. Você tem uma torre, mexeu ela com uma casa para frente, a outra tem que mexer nisso para limitar os avanços de rei. Uma casa da frente da outra torre oposta. Olha só. E caso o rei adversário venha atrás da sua torre, você pode trazer a sua torre para um ladinho da outra, desse jeito, porque você está ameaçando subir novamente a torre, dando cheque. E agora, o que você tem que fazer? Fazer aquela manobra, trazer a torre para cá. Tá vendo? Sempre uma casa na frente da outra, beleza? E aqui você troca novamente. Porque aqui ele queria mesmo a sua torre, você defendeu. E agora você só tem que atacar o checkmate, que é bem simples. Aí você bota a torre na frente da tua torre uma casa, dessa maneira. E agora é só buscar o checkmate. Está muito próximo. Que é só simplesmente jogar a torre para cá. Acima da minha torre, que ele vai fazer isso, né? Um lance, rei pra atacar a torre, eu vou jogar simplesmente torre defende, pois não afoga. E quando ele tirar o rei, é checkmate. Olha só. O que eu apliquei para dar o checkmate? Vamos lá. Ó. Para dar o checkmate, simplesmente trouxe uma das torres, uma casa pra frente, avançasse 2 para frente, assim fica em diante. A outra avançava 2, aí o rei vinha, avançava. Quando ele veio, eu tirei a torre, porque ele queria ameaçar. E daí você só vai subindo as torres dessa maneira, 2 casas por vez, e quando o rei estiver perto de ameaçar a sua torre, você tira a torre na hora, beleza? Porque ele pode ameaçar. Aí quando o rei vier pegar a sua torre, você bota a torre na diagonal da outra torre, dessa maneira, tá? Para que sua torre de trás consiga subir 2 casas e a outra subir 2 casas até dar um checkmate. Subiu 2 casinhas, a outra subiu 2 casas, tá vendo? E aqui, mas você jogou a torre pra cá, por quê? Ele queria fazer aquele lance de ameaça, ele queria trazer o rei. E aí eu não deixei, né? Mas aqui por que você não jogou a torre? Que checkmate? Porque eu perderia uma torre.
E não seria, você teria que aplicar a técnica de rei e torre, que não é muito fácil, beleza? Vamos lá. Aí eu fiz esse lance para defender a minha torre, pois se ele capturasse seria cheque e não poderia, pois seria até ilegal. E ele teria que mexer o rei. E aqui é checkmate. Pois você vê que minhas duas torres estão na 7ª fileira. O rei não tem como abaixar. E aí era só aplicar esse cheque, pois o rei estava totalmente controlado. E isso é checkmate. É você subindo suas torres dessa maneira, tá? 2 casinhas por vez, e quando o rei adversário vem atacar sua torre, você tira a sua torre para a diagonal da torre que estava no outro canto, beleza? E vai avançando 2 casas por vez, qualquer uma das torres, tá? Beleza? Mas se o seu adversário... E quando você deixar as 2 torres na 7ª e o seu adversário vier atrás, você faz aquela manobra de defender a torre para que o rei possa se mexer, para que você consiga dar o checkmate, beleza? Vamos lá. Agora, não tenho muitas... Agora eu vou ensinar um outro final hiper importante para vocês, tá? Espero que você tenha ajudado. Acho que eu expliquei com o máximo de coisa que eu poderia explicar para vocês. Vamos lá. Vamos lá, eu vou ensinar um final muito importante. Que esse final, olha só. Importante para você ganhar um final de rei e peão, beleza? E aqui é o que eu vou tentar fazer. Você deve dar oposição ao seu rei. Como assim? Oposição é você ficar na frente do rei adversário para evitar que ele vá para a frente. Avance o seu rei para que ele não possa ir para baixo, tá vendo? Tá vendo que ele botou o rei para o lado? Porque ele não pode avançar o rei dele. E aqui você pode botar o rei para cá, para que seu peão possa avançar tranquilamente, pois o seu rei está apoiando o peão e você pode avançar tranquilamente o seu peão, porque você consegue promover ele a uma dama, pessoal. Tá vendo? Eu só apliquei a técnica de promoção e também a técnica de oposição. Tá vendo aqui? Eu vou ensinar, eu vou fazer o checkmate, né? De rei e dama para mostrar para vocês. Vou aplicar as técnicas que ensinei. Olha só, trazer o rei, limitar que o rei vá para baixo, mas no caso aqui é para cima, né? Mas aqui eu não vou permitir, beleza? Vou dar o cheque para que ele não possa continuar por aqui e ele abaixe o rei. Abaixando o rei, eu posso limitar que ele suba o rei. Tá vendo? Tá vendo? Que ele não pode mais subir o rei, porque minha dama está controlando. E aqui eu posso fazer aquela mesma coisa, não deixar o rei subir. Assim, quase colocando minha dama na 7ª. E agora botando a dama na 7ª, como ele baixou o rei, né? Fiz uma manobra. É só trazer o rei para a frente do outro rei, dessa maneira. Olha só. Você vai trazendo o seu rei para ficar próximo do rei adversário, para que você consiga aplicar o checkmate, pois o seu rei defende a sua dama e você deixou o seu rei muito próximo do rei adversário. Ok, esse é os finais que queria ensinar para vocês, tá? E espero que tenha ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida, recomendo ler livros para aprimorar esses checkmates. Tudo bem? Foi o que pude ensinar para vocês. Ensinei o máximo que pude, tá? Pois senão o vídeo já ficaria muito longo. E expliquei os principais tipos de checkmate que pode aparecer, beleza? Vamos lá, vou encerrar aqui, tá? Enfim, obrigado a todos que